Olá, criativos e criativas, sejam todos muito bem-vindos ao Gerações Criativas, seu podcast que tem histórias. E hoje nós estamos com um convidado que é uma pessoa, assim, que eu admiro há muito tempo, né? Uma pessoa incrível. Você já pensou que criatividade pode ser um ato de coragem? Ele é representação de coragem, porque está há mais de 30 anos no mercado, teve que se inovar, renovar, criar e está aqui conosco. Seja bem-vindo, Dargan. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversar, né, de contar a história, que é sempre bom. Muito Muito obrigado. obrigada, muito obrigada. E vamos lá. Quem é o Dargan? Aí, menina, eu sou um artista brasileiro, Uhum, né, que optou por trabalhar com artesanato há mais de 30 anos, como você disse, há uhum. exatamente 37 anos, que eu completei no último dia 22 de maio, 37 anos no artesanato, Parabéns, perto do aniversário? no dia do aniversário. Olha, É que eu recebi um convite do Luciano da Santa Fé, no dia do meu aniversário. presentão. Foi um presentão. E aí, eu comecei a trabalhar com isso. Logo em seguida veio o Plano Collor. Uhum. E aí, a minha função original, que era trabalhar com programação visual de lojas, fazer vitrines, decorar a loja internamente, simplesmente virou supérfluo total na época, por conta do Plano Collor. Uhum. E eu achei no artesanato um caminho que me possibilitou trabalhar e dar conta dos meus custos do mês, digamos assim, Uhum. né? Pagava as contas. Pagava as contas. Mas eu era um apresentador, um organizador, eu não era um artesão ainda. Uhum. E em que momento você viu assim, nossa, sou artesão, sou criativo? Então, eu fui me perceber nisso porque eu comecei a divulgar o trabalho da Santa Fé, um trabalho que já existia. Então, o trabalho que era feito de feltro, na época, Uhum. ele tinha muita referência de revistas japonesas, alemãs, americanas. Não tinha uma personalidade brasileira, Tá. o trabalho com artesanato em feltro. E havia um trabalho que já tinha sido desenvolvido, e que eu fui divulgar esse material. Uhum. E quando eu chegava nos lugares para divulgar, que eu tenho uma formação de assessoria de imprensa, Tá. então eu ia nos lugares, levava o material, levava a foto, o release e tudo mais, e as pessoas falavam, muito bonito, mas não é muito interessante. Uhum. E aí eu falei isso pro Luciano, e falei, posso criar algumas coisas diferentes? Ele falou, pode. Uhum. E aí eu comecei a desenhar, como eu gostava muito de desenhar, sempre gostei de desenhar, e fazia isso na vitrine, eu levei o que eu olhava para a vitrine macro para o trabalho artesanal micro. Tá. E aí comecei a fazer algumas coisas com a minha característica, que sempre foi de usar muita cor, de fazer traços mais simples. Uhum. Eu nunca gostei de coisas muito elaboradas, porque se é para ensinar alguém, eu preciso que a pessoa entenda. Se Não eu sabe se ela elaboro muito, conhece alguma coisa ou não, né? pois é. Então, se eu for colocar um trabalho numa revista, por exemplo, na época, a gente trabalhava com a Manequim, e a Manequim tinha 600 mil exemplares. De cada revista vendida, pelo menos duas pessoas viam aquela revista. Uhum. Então, era 1.200.000 pessoas vendo aquele produto. Alcance grande. Aí ela olhava e falava assim, isso eu não consigo fazer. Uhum. Acabei de jogar meu trabalho no lixo. Então, eu precisava fazer alguma coisa que a pessoa olhasse e falasse, não, isso eu consigo Isso eu fazer. consigo. E aí foi nessa pegada que foi absolutamente, como que eu vou dizer, intuitiva, não foi uma coisa Uhum. programada, Tá. que eu fiz um trabalho para manequim e eles gostaram muito e aí pediram o segundo. Na verdade, assim, a primeira peça que eu fiz, eu não fazia nenhum tipo de trabalho. Uhum. E aí eu desenhei e precisava desenvolver e não tinha quem desenvolvesse. Tá. Eu falei, bom, preciso aprender a fazer o Au. bordado, né? Foi para uma loja de aviamentos, de armarinho. Aham. Tinha aquelas lojas lá no fundo da loja, uma salinha Tá. com um bolo de fubá, uma garrafa térmica Aham. e Escondidinha 10 ali. mulheres trabalhando. Aham. Aí eu falei, bom, tudo bem, eu queria aprender a fazer bordado, né? Não é só para mulher. Não te aceitavam. Aí eu falei, mas qual é o problema? Não, é só para mulheres. Uhum. Final dos anos 80, Uhum. se a gente já é machista hoje, imagina em Imagina em 80, né? 80. Aí fui na outra loja, a mesma coisa. Na outra loja, a mesma coisa. Aí em uma delas eu falei, posso assistir? Então eu vou ficar na porta assistindo. Posso assistir? Tá. Pode. Aí fiquei assistindo. E aí eu tenho uma memória ótima. Eu comecei a ver como que elas faziam, fui pra casa e comecei a tentar fazer. Uhum. No dia seguinte fui em outra loja, posso assistir? E eu E a... ficava olhando, eu não podia fazer ali.
Uhum. mas eu podia memorizar. Você E podia não tinha memorizar. celular para gravar as coisas, né? Sim, não, 80. Então era na memória. E aí eu comecei a fazer. E aí fiz o trabalho com ponto caseado e com bordado com ponto cheio. E levei para Malu Viana da revista Manequim. Opa, resolveu bater um papo com a gente. Resolveu. E aí cheguei lá, entreguei o trabalho e ela olhou, falou, ideia ótima, mas o trabalho tá uma merda. Tá, a editora da É, Manequim. a diretora A da diretora. redação. Meu Deus. Falei, Você já estava enfrentando tantos desafios que não podia não, e tem assistir a aula. detalhe. A editora Abril ficava lá na Berrine, Aham. longe pra Dedéu. E eu morava na Aclimação. Difícil de chegar. Dificílimo de chegar. Então eu tinha que pegar 2 ônibus pra chegar lá. Uhum. Só que eu só tinha dinheiro pra pegar um ônibus pra ir e um ônibus pra voltar. Então você tinha que andar. Então eu desci na Avenida Ibirapuera e desci até a Berrine a pé. Uhum. E aí entreguei o trabalho e ela olhou e falou: uma merda. Que triste. Aí ela falou: leva, faz direito e traz de volta. Tá. Eu falei: ok, acho que foi só isso que eu consegui falar. Uhum. E saí e fui da Berrine até a Avenida Ibirapuera xingando essa mulher. Grossa, mal educada, Péssima isso não é geração dela. jeito. Voltei pra casa, falei, agora eu vou fazendo. Fui, peguei uma mulher que você vai bordar, trouxe pra casa. Você me ajuda a fazer isso. E aí ela fez um ponto caseado mínimo. Então, mas Trabalho lindo. difícil. Lindo. Ficou perfeito. Uhum. Aí eu cheguei lá, um mês depois, 20 dias depois. Entregou. Peguei pra ela, toma esse trabalho. Tá. Sabia que tava lindo. Tó. Chupa, diretora. Aham. Aí Tó. ela, Engole. achando que eu tava arrasando, né? Aham. Ela pegou e falou assim, tá ótimo, publica. Vamos fazer outra? Só assim. Eu falei, pera um pouco. Nenhum parabéns. Aí ela falou assim, quando se meter a fazer alguma coisa, faça direito. Tá. Foi a melhor lição que eu Foi recebi uma na minha lição. vida. Eu agradeço a ela até hoje, nós somos amigos até hoje. E eu agradeço a ela. Foi a melhor lição que eu recebi na minha vida. Uhum. Vai fazer alguma coisa, faça direito. O tempo que você vai levar para fazer direito pode ser um pouquinho maior do que o tempo que você vai fazer para fazer uma porcaria. Porque se você fizer porcaria, você não vende, ou então você tem que E refazer. vai ter que refazer. Aham. Vai ficar frustrado. E aí, na verdade, assim, quando a gente recebe uma crítica, seja ela de que for, do jeito que for, Uhum. pode ser grosseiramente, pode ser fofuramente, Sim. pode ser do jeito que for. Ouça. Pode ser, a pessoa pode estar com ódio de você e resolver te ofender com aquela Uhum. crítica. Ouça. Tem mais verdade na crítica do que no Do que elogio. no elogio. O elogio não tem adubo, Não agrega. não traz nada. Você fica se achando o rei da cocada preta, Sim. Você não cresce, não né? cresce. E com a crítica, se você ouve a crítica, por mais que te deixe irritado, bravo, chateado, se você ouvir e pegar tá vendo? Tô falando. O sumo da crítica Aham. e usar em teu favor, você vai crescer. Então, qualquer tipo de crítica, não acredito em crítica construtiva e crítica destrutiva. Não Crítica acredito é nisso. crítica. Crítica é crítica. E se você souber usá-la, Uhum. você cresce. Uhum. Se você precisar ficar chorando, arrastando corrente, isso é um problema seu, Uhum. né? Ai, não gostaram. Querida, acorda pra vida. Mas isso precisa de um equilíbrio emocional, né? Porque, assim, algumas Não. pessoas não. Não. Precisa de verdade, de Bom coragem, senso. de olhar pro espelho e ver com quem você está falando. Uhum. Parar de se enganar, Uhum. né? As pessoas adoram se enganar, Uhum. né? Ah, eu sofro. Todo mundo sofre, Todo mundo. né? Ah, as pessoas têm inveja de mim. Por que que a pessoa vai ter inveja de você, gente? Uhum. No planeta que tem a Beyoncé. Vai ter inveja de De você. você, se tem a Beyoncé. Tem o Ney Mato Grosso no planeta, você vai sentir inveja de você. Pra quê? Não é? Gente, acorda pra vida. Uhum. Então para de criar esse personagem sofredor e vai pra luta. E você sempre foi assim? Não, claro que não. Não. Sofri muito já. Pra aprender. Já escalei paredes, correndo até o chão, chorando, como todo mundo. Sim. Mas chega uma hora que você percebe assim, por que que eu tô sofrendo? Uhum. A gente, assim, acontece alguma coisa ruim, sofra. Vai lá. Chora. Chora, lamenta, mas acorda. Uhum. Você tem todo o direito de sofrer, mas você não tem direito de ficar carregando corrente a ver o Não. resto da vida. É aquilo, né? Você chora por uma noite, levanta, lava o rosto e vai embora. Exato. Uma vez eu estava conversando com uma mulher, ela falou assim, não, porque meu pai morreu, isso me deixa muito triste. Eu falei, sinto muito. Quanto tempo faz? 20 anos. Eu falei, meu, Nossa senhora. pelo amor de Deus. Não, não dá. Meu pai morreu faz 42 anos. Uhum. Eu sim, todos os dias eu penso nele, mas isso não me faz deixar de fazer nada por isso. Sim, você sente a falta, mas continua. Claro.
Não adianta, né? são coisas que a gente nunca vai deixar de sentir. Uhum, Porém, você não precisa trazer isso como sua porta de entrada, uhum, sua fachada, sua bandeira principal, uhum. né? Então, você tem que trazer tudo isso que você viveu de uma maneira saudável, positiva. O sofrimento, ele te faz crescer também. Não ficar no vitimismo. Não, é muito chato. Tem Uhum, duas coisas que não pode, nem a pessoa ficar no vitimismo, lamentando e apoiada no sofrimento a vida inteira, porque uhum, não vai te levar a lugar nenhum. uhum. E nem a arrogância, arrogância, né? Eu Sim, sou ótimo, eu sou melhor, eu sou mais bacana, sim. eu sou sensacional, eu sou incrível. Sou a última bolacha. Até porque se é a última bolacha, quer dizer que você tá É, mole, tá. quebrado, velho, murcho e principalmente esquecido, Ai, você é ótimo. não é? A última bolacha é aquela que ninguém comeu. Que ninguém comeu, eu Ou seja, esquecido. você é o resto da festa, né? É verdade. O resto da festa. Porque assim, que sobrou para comer? Aquele última bolacha, Tô lá, o né? esquecido. Não tem queijo, não tem Não, não tem manteiga, não tem nada. suco, que tem aquela última bolacha que tá lá esquecida Nossa, no esqueci, pacote. vamos lá É isso que dela. você quer ser? Não, meu amor, Não, eu quero ser não a primeira. pode. Tá todo mundo louco para comer, entendeu? E na sua carreira, né, mais de 30 anos aí, você já teve que se reinventar várias Oito, vezes, 1000 vezes. né? Quando você, assim, começou lá a primeira barreira, né, da editora, que falou, ó, isso daqui é uma porcaria, faça melhor, né? Como que foi, né? Quantas reinvenções você acha que você Não, teve não dá já? para contar. Não dá para contar porque a gente se reinventa todos os dias. Uhum, E eu acho que assim, na verdade, a gente se recria sim, todos os dias. Porque para você inventar uma coisa nova hoje em dia é difícil. é difícil, já tem muita coisa Já tem feita. muita coisa. Então você criar, inventar uma coisa, mas você pode criar uma coisa baseada no teu repertório, Uhum, né? Então a criação já tem muita coisa criada. uhum, Mas é possível criar uma coisa nova. É uhum, possível criar um desenho novo, uma fórmula nova, né? uhum. Uma saída nova. Mas para isso é preciso ter repertório. Você precisa estudar, você Uhum. precisa ler, você precisa dormir. Então a pessoa ela não nasce criativa, Não, né? eu acho Ela que todo mundo constrói. nasce criativo. Todo mundo nasce criativo. É criativo e comunicativo, Tá. né? Então, por exemplo, um bebê, quando tá com fome, faz o quê? Chora. Melhor forma de comunicação que essa? Não é? Aí você fala, Berra. tá com fome. Uhum. Aí não passou a fome, mas continua chorando. Tá com dor. Uhum. Então, o choro é a maneira De se de comunicar. comunicação imediata. Uhum. Porém, o bebê descobre que se ele der uma risadinha e fizer uma gracinha, ele ganha 2 biscoitos ao invés de um. Então ele Né? está sendo criativo na Tá comunicação dele. inovando a Está inovando a comunicação. comunicação. E se você fez isso quando você não sabia nem falar, nem andar e nem fazer xixi direito, você consegue fazer isso no dia a dia. Uhum. Porque é espontâneo. A Uhum. criatividade ela é inerente ao ser humano, Sim. né? Você vai criar coisas novas quando você vai colocar uma roupa. Você já pensa ali, né? Você vai usar sempre a mesma roupa todos os dias? Tem gente que escolhe fazer isso, Uhum. né? E tem gente que gosta de inventar uma coisa nova todos os dias. Uma peça Quando você junta diferente. essa camisa com essa calça, com essa sapatilha, é um ato criativo Uhum. que você nem percebe. Não, você tá se expressando sem saber. Exato. Então, por exemplo, eu vou tomar banho para ir para algum lugar. No banho, eu fico, que roupa que eu vou usar, gente? Uhum. Que energia que eu tô hoje? Já aconteceu diversas vezes de eu escolher uma roupa para ir para algum lugar no dia seguinte Uhum. e acordar e usar outra completamente Porque a diferente. energia já estava Porque a diferente. vibe é outra, a energia é outra, o Uhum. dia mudou, tá chovendo, não tá sol, tá sol, não tá chovendo, Sim. né? Então, a gente é criativo espontaneamente. Só que a gente ouve do pai, da mãe, da avó, da tia, do namorado, da Da esposa, professora, de todo de mundo. tudo. Você não nasceu para isso. Para com Uhum. isso. Uhum. Tem uma coisa interessante que, assim, eu ouvi a minha vida inteira do meu irmão, que era um canalha comigo, Tá. no bom sentido. Como ele é até Era hoje. irmão, meu, era É, irmão. ele, Função ele de chama irmão. assim, todo mundo tem um apelido para mim, né? Tá. Marcelo, Dargues, cada pessoa usa. Chama de Ele um me chama de jeito. animal, até hoje. Tá, que pessoa O meiga. animal. E a minha, eu vivi minha infância nos anos 70, gente. Não tinha bullying na Tá, não, época, né? né? Não, era normal. Era sacanagem o tempo inteiro. Sim. Então ele vivia me criticando, me zoando, me sacaneando. E ele falava que minha voz era muito feia e que eu era desafinado. Tá. Então eu fui escondendo minha voz. Você foi acreditando Fui nele. acreditando nele, meu irmão mais velho, Uhum. né? Aí um dia, X, na época, não sei quem tá assistindo, mas
Tinha uma coisa chamada bate-papo da UOL. Tá. Que era a pré-história Sim, dos você abria a janelinha ali relativos chat. de relacionamento, começou no bate-papo da UOL lá em 1996, Sim, 97. sim. E aí, eu tava lá Era a batendo. mesma época de Orkut? Não lembro. Não, bem Não. antes, bem antes. E aí a gente ficava teclando, sempre depois da meia-noite, porque contava só um impulso da internet, né? Aham. Então, assim, você entrava meia-noite, era um pulso só, E podia e aí ficar. ficava a madrugada inteira. Porque se fosse durante o dia, custava caríssimo. Caríssimo, não usar a podia, internet. né? Não podia. Tem uma de escada. Aquele barulhinho. Esse povo hoje, jovem, não sabe o Não que é. sabe o que é Não isso, sabe uma o que é isso. tristeza. E aí a gente ficava lá batendo papo, e aí qual era segundo passo? Ligar, bater um papo no telefone. Então precisava desconectar a internet para ligar no telefone fixo, porque não havia celular. Uhum. E aí eu ligava, na hora que eu atendia o telefone, eu falava assim, nossa, que voz bonita. Minha voz é bonita. Ah, você até... Eu não sabia que minha voz era bonita. Aham. E aí eu descobri nessa coisa do bate-papo da UOL. Aconteceu uma vez, 2 vezes, 10 vezes, eu comecei a acreditar. Sim, Aí eu sempre achei legal cantar. tá. Isso não quer dizer que eu queria me transformar num cantor. Mas eu achava bonito cantar. Uhum. Fui fazer aula de canto. E aí cheguei pro professor e falei assim, minha voz não é exatamente muito bonita. Uhum. E eu não sou muito afinado. E eu quero usar melhor. Até porque, como eu falo muito em público, o canto poderia me ajudar, Sim. né? A soltar a minha timidez, a minha introspecção, Aham. a projetar Melhora. melhor a minha voz. Comunicação, Então, dicção. o estudo que a gente tem que ter, cada um escolhe uma maneira de estudar. E a minha foi estudar canto. Tá. E aí ele falou, tá, escolhe uma música para começar a cantar. Uma música que seja emocional aí da tua história. Uhum. E eu escolhi uma música que chama Caminhemos, dos anos 40, 50, que minha mãe cantava sempre. Uhum. Falei, então canta. E aí eu fui lá, morrendo de vergonha. Ele falou, olha, fecha o olho, respira fundo e vai. Tá. E eu fiz isso. Acabei de cantar, ele falou assim, sua voz não é feia, aliás, sua voz é linda. Uhum. Já fiquei feliz. É. E você tem um ritmo maravilhoso, você não é desafinado. Quem te disse que você é desafinado? Tá, meu irmão. Eu passei 39 anos achando que eu era desafinado. Uhum. E eu não era. Uhum. Não é que eu vou virar um cantor, gente. Não vou lançar Sim. um EP. Mas foi legal saber disso, né? Que eu poderia fazer uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E que talvez, se eu não tivesse demorado tanto tempo, quem sabe lá nos meus 20 anos, eu poderia, de repente, ter feito alguma coisa de locução, de canto, Ido por de outro caminho. dublagem, qualquer outra coisa. Poderia ter feito isso, Uhum. que eu não fiz exatamente por quê? Porque tinha uma sociedade em volta que dizia, não, Você não... Tua voz não é né? bonita? Exato. Então as pessoas vivem isso sempre. E eu sempre falo dos meus sobrinhos, eu tenho 6 sobrinhos. Uhum. Desde que eles eram pequenos, você é lindo, você é inteligente, você é criativo, você pode fazer o que você quiser. Uhum. É porque são as palavras positivas que eles vão acreditar, Exato. né? Só que o ser humano ele tem o hábito de acreditar no que é ruim, né? É muito mais confortável acreditar naquilo que é negativo. É mais ou menos isso. E tem uma coisa importante também, dos 6 para os 7 anos de idade, a gente deixa de pensar com o lado direito do cérebro e passa a pensar com o lado esquerdo, que é mais racional. Sim. O lado direito é mais intuitivo. Uhum. E aí, nesse período, você está lá desenhando com 7 anos de idade, e alguém está de mau humor e fala, para com isso, você não sabe desenhar. Porcaria. Aí a pessoa pensa, nossa, eu não sei desenhar. Mas ela está começando a desenhar, gente. E carrega aquilo pro resto da vida, E né? aí carrega pro resto da vida. Aí eu fiz um curso quando eu tinha uns 20 anos de idade, 21 anos de idade, que era exatamente você usar o lado direito para desenhar. Tá. E foi uma coisa transformadora na minha vida isso. O professor era maravilhoso. E aí eu já gostava de desenhar, já sabia desenhar, mas isso mudou a minha percepção do mundo. Uhum. De que qualquer pessoa pode criar, pode desenhar, pode cantar, desde que ela queira fazer isso. Sim. Tudo é treino, Sim. né? A gente não nasceu aprendendo a andar, E a gente e, no aprendeu. entanto, a gente anda até hoje. Caiu e levantou. E mesmo aprendeu. assim, ainda tropeça, E cai. cai, aprende a levantar de novo, sobe de novo. E no final da vida a gente vai precisar de uma bengala, de um andador ou não. Para auxiliar. De como você se preparou. Então, tem gente que não se preparou para envelhecer. Daí chega na velhice. Vai ter problema para andar de novo. Sim. Então, se a gente aprende a fazer tudo para poder viver bem, a gente pode aprender outras coisas que
nem a pessoa imagina que possa fazer tão bem para ela também. Uhum. Como cantar, como desenhar, como escrever, como dirigir, andar de bicicleta, fazer um bife, um ovo frito. Qualquer coisa A que gente aprende o seja que a gente novo. quiser. Exato. Me irrita muito quando alguém fala, eu tenho as duas mãos esquerdas. Uhum. Então descubra que você é canhoto. Sim, Né? use, né, da melhor Use, forma. aprenda a ser canhoto. Mas é um ato de coragem, né? A pessoa acreditar que ela é capaz É, de usar as duas mãos esquerdas. eu acho que é uma coisa que vai além da coragem. Eu acho que é uma questão de atitude mesmo, sabe? Uhum. De parar de se apoiar no que não presta. Uhum. Então vai, minha filha, tenta. Vai dar certo? Não. Não, a primeira vez Mas é igual pode ser seu que dê. bordado. O seu primeiro bordado foi Exato. horrível. Mas pode ser que dê certo. Nunca se sabe, Sim. né? Pode ser que dê certo da primeira e nunca mais dê certo. Uhum. Mas é importante que a pessoa tente. Ela precisa querer fazer aquilo. Você é palestrante, Sou. né? Assim, imagina a sua primeira palestra como foi. Deve ter sido muito inferior à sua palestra de Não, hoje. como a de hoje vai ser muito inferior à que eu vou fazer amanhã, Sim. né? Porque a gente está sempre se renovando, sempre aprendendo, sempre descobrindo. E eu tenho olhos, ouvidos e braços abertos para novidade. Eu gosto de ouvir o que as pessoas falam. Uhum. Não me incomoda que as pessoas me critiquem, me incomoda como elas criticam. Tá. Se é Se uma ela coisa vem- mais maldosa. Não, vem com agressividade, com grosseria, eu acho que não precisa. Uhum. Se a pessoa fala pra mim alguma coisa tipo, eu faço alguns programas de TV e às vezes vem os comentários, né, na postagem Sim. do programa. Achei esse produto feio. Tá. Ok, Do nada, né? né? Tá tudo certo. Ela não precisa ter gostado. Uhum. Talvez não fosse necessário ela chegar lá e escrever isso, Sim, desta forma, né? né? Mas já que ela achou feio, é bom saber que alguém achou feio, Uhum. né? Porque te faz olhar pra peça e pensar, Você feio. você não agradou todo mundo. não é? E se realmente tá feio, né? Não, tá feio pra ela, pro Sim. olhar dela, né? Então eu posso pegar essa caneca e falar, nossa, que linda essa caneca, Uhum. gente. E querer aqui. Eu posso, caneca linda, dá pra mim. Uhum. Eu posso falar assim, nossa, que caneca feia. Feia, nossa, esse passarinho aí tá horrível. Nossa, nem vou pegar nessa caneca, não sei quem pegou antes. Ou seja, os olhares pra caneca vão ser múltiplos. Uhum. Você escolhe qual vai ser o seu, Sim. né? Então você tem várias opções, você escolhe qual que você quer. Mas é da sua caminhada, né? Assim, as pessoas escolhem esse tipo de caminhada. Então, Exato. tem gente que vai, né, a vida inteira reclamando, vendo sempre o copo Sempre a menos coisa ruim, cheio. sempre a tristeza, sempre o drama. Mas é a escolha da pessoa. Sim. Aí ela fala assim, Deus não gosta de mim. Você não gosta de você, por que Deus vai Por que gostar? que Deus vai... né, assim, parte de você, né? É. Deus não me ajuda. Querida, O que que você fez para Deus né, tem uma ajudar? coisa que minha mãe sempre conta que eu acho engraçadíssimo, que eu quero chegando na igreja e falo assim, por favor, meu Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Aí vai. No dia seguinte, por favor, Deus, me ajuda a ganhar na loteria, eu preciso de muito dinheiro, me chama. E aí ele vai toda semana lá e fica reclamando para Deus, pedindo. Um dia a imagem dessa, fala assim, pelo amor de Deus, joga! Joga, navega, Joga! joga que você ganha, né? Como é que você quer ganhar se você não joga? Então, assim, a pessoa vive pedindo o melhor para ela, mas ela não tem nenhuma atitude em relação a isso. Sim. Teve um fato, uma vez eu recebi uma cartinha escrita à mão de uma mulher falando que ela estava dentro de casa, sentada na poltrona dela, escrevendo aquela cartinha, Uhum. porque ela tinha certeza que Deus faria alguma coisa por ela. Tá. E aí eu imaginei a pessoa sentada na poltrona assim. No escuro, né? Esperando chegar um telegrama de Deus, assim, Sim, sabe? sim. O telefone vermelho Mercado tocando. Livre, chegou, Deus aqui, querida, vamos lá, para um emprego. Não, amor. Não, tem que... É atitude. Se você não faz, ninguém vai fazer por você, não adianta. Que é o que a gente estava conversando nos bastidores, né? Então, assim, às vezes a pessoa almeja estar em uma posição, mas ela nunca Não vai tentou, atrás. né? E pior que ela não ir atrás, ela é falar mal de quem está De fazendo. quem está fazendo. É mais fácil criticar, É né? claro. A pessoa que está fazendo. Olha lá, Que tá olha o fazendo cabelo. errado. Nossa, coisa Imagina, horrível. Por que Né? que não pintou? Por que que não cortou? tanta gente. Olha, imagina esse velho na televisão. E eu já ouvi isso. E- Já me falaram, você não acha que você é muito velho para ficar na televisão? Não, Não, não acho. não. Aí eu falo assim, não acho. Obrigado pelo carinho. Não é? No TikTok eu vi uma senhora esses dias que ela tava assim, a chamada dela, o primeiro vídeo do TikTok dela, eu sou velha, sou gorda e estou, sabe por que estou na rede social? Porque eu posso. Sabe? Assim,
né? Ela decidiu estar ali. Mas a gente vai para onde a gente quiser, né? Assim, eu trabalhava lá na Santa Fé, Uhum, eu tinha 23 anos, né? Esse início de carreira aí que eu tava contando no começo. Então eu ia toda semana para a Santa Fé com o Luciano, uhum, para poder fazer essa divulgação, conhecer a uhum. empresa e tal. E aí eu ia até a casa dele, e de lá eu ia de carro com ele. Eu não tinha carro, tinha que andar de ônibus, tinha que andar de metrô. E aí a Santa Fé fica em Guarulhos. Tá, E aí eu sempre fui muito sonhador, assim, sabe, das coisas que eu queria. E aí eu passava ali no caminho e era horário que os aviões internacionais estavam chegando. tá. E eu sou fascinado por avião, sei todos os Uhum. modelos, todas as companhias aéreas. E aí eu ficava olhando 747, deve estar vindo da British, tá vindo da Sabia. Inglaterra, chegando Uhum. agora, saiu às 10 horas da noite de ontem, né? Eu ficava fazendo o roteiro daquele avião que eu tava Uhum. vendo. Sonhando. Isso eu falei assim, um dia eu vou estar num avião desse. Uhum. Um dia eu vou estar num avião desse. E eu era apaixonado, sou apaixonado até hoje pelo 747, que é um avião Jumbo, conhecido como Jumbo, Grande. que deixou de ser fabricado agora e tal. Uhum. E aí eu via muito da British, que é uma companhia inglesa de Sim. aviação. E aí minha irmã mora em Madrid. E aí eu comprei uma passagem uma vez Pra Madrid. para Madrid para visitar minha irmã. E a volta eu fui para Londres para poder pegar o 747, porque ele ia sair de linha, ele Uhum. não ia mais voar. Eu falei, não, não posso viver Imagina a sem. sua emoção entrando no avião. Exato. Aí eu consegui viajar, consegui ir na parte de cima do avião, que era o que eu queria. Então, assim, eu tinha 23 anos, eu tinha esse sonho, eu via Uhum. aquilo. Eu não achava que aquilo era impossível. Ele vira meio meta, né? Não fica só no Exato. Na sonho. verdade, a meta é o caminho para o sonho, né? Eu Uhum. digo que assim, o sonho, ele é a parte inicial da história. Tá. Então você sonha aquilo. A partir desse sonho, você cria um objetivo. Porque ele deixa de ser ilusório, deixa de Uhum. ser assim, ai, É papai do só céu. me dá passagem. É, ele deixa de ser a fábula da Disney e passa a ser alguma coisa concreta. Uhum. Não, eu quero viajar nesse avião. Eu quero viajar, fazer essa viagem. Uhum. Então, quanto custa essa passagem? Quanto tempo leva? Quanto eu preciso de dinheiro para juntar? Qual é o meu roteiro que eu preciso fazer? Uhum. Aí você vai transformar isso num objetivo e Uhum. para atingir esse objetivo, você vai criar as metas para poder Pra chegar poder. nele. Sim. Então, primeiro eu preciso juntar dinheiro para poder comprar a passagem. Ela vai ter que trabalhar. Vou ter que trabalhar. Para trabalhar, eu preciso trabalhar um tempo suficiente para poder tirar férias. Uhum. Porque Senão eu eu não preciso consigo. do tempo, né? Não adianta eu estar trabalhando e largo o emprego porque eu vou viajar. Não. Então você cria metas para poder chegar nisso. Uhum. Quando você percebe, você está dentro do avião. E aquele sonho acontece. Ele é realizável, Uhum. né? Então tem gente que cria sonhos muito próximos do que você consegue. E tem gente que cria sonhos muito distantes. Uhum. Eu não acredito em sonhos impossíveis. Não. Não acredito, né? Tudo é como você vai alcançar aquilo ali. Isso falando, logicamente, de objetivos de vida, de trabalho, de Sim. conquistas, né? Que você, assim, você não pode colocar o seu sonho que dependa da realização dele de uma outra pessoa, porque a gente tem que contar com o que a gente pode fazer, Uhum. né? A gente, logicamente, vai ter pessoas que vão nos ajudar nesse processo, mas se eu depender, eu quero fazer meu podcast, eu quero que seja aqui, e a Uhum. Elisa que vai cuidar disso. Não, Não. Não é assim. não é. Não Né? é. Então, eu que tenho que ir em busca disso, eu não posso depender de outras pessoas para isso. E é legal porque, assim, às vezes as pessoas ficam sonhando muito e passam a vida com um único sonho, né? O legal é que, assim, quando você conseguiu andar no avião, né, voar no avião, surgiu um outro sonho no lugar, uma outra Eu meta. fui fazer minha primeira viagem internacional para conhecer lugares que eu queria, porque eu trabalhei algum tempo na América Latina bastante, trabalhei na Argentina durante muito tempo, então eu ia para lá todo mês fazer uma revista, isso em 94, 95 e 96. Você trabalhava como editor, como... Eu trabalhava produzindo, porque assim, tinha uma. O pessoal que tem mais de 40 deve lembrar dela. Chama Marta Balina. Hum, Foi ela que trouxe a febre dos bolos dos decorados para o bolos, Brasil. é. E ela fazia um programa, fazia acho que 15 minutos depois da Ofélia na Band. Sim, eu lembro, é. E ela tinha, a Marta, ela era uma espécie de Hebe Camargo, da Ana Maria Braga, da Sim, Argentina. sim. Ela era muito conhecida, ela tinha várias revistas, tinha programa de rádio, tinha programa de televisão, tinha um ateliê maravilhoso.
ensinava as pessoas a fazerem. E o argentino é muito, muito, muito talentoso para modelagem. Uhum. É impressionante o que eles fazem com fruta, Habilidade, é. com massa pasta americana, com marzipan. É uma coisa impressionante que eles fazem. Manteiga. Eles pegam a manteiga e fazem Brincam, né, com uma aquilo. tanta ceia. É Sim. impressionante, assim. E aí ela tinha essa qualidade excessiva na modelagem dos doces e dos bolos, mas o cenário, eles não tinham conhecimento para fazer isso. Uhum. Então eles vieram para o Brasil em 94 e conversaram com algumas pessoas que faziam revistas de festas infantis. E eu era uma dessas pessoas. Uhum. E aí eles me escolheram para ir lá para fazer o cenário para as revistas. Que honra. Foi maravilhoso. Imagina, primeiro que assim, não tinha internet, não Uhum. tinha Reclame Aqui, você Não perguntar, tinha, é verdade isso, sabe? Uhum. Então eu fui meio assim, apavorado, e eu Se saí era verdade ou e não. era verdadeiríssimo, era maravilhoso. E eu saí do Brasil, eu não tinha terno, meu irmão me emprestou um terno, ele era muito maior do que eu, e eu fiquei parecendo David Byrne. enorme o terno, diziam que na Argentina todo mundo era chique, Uhum. né? E que toda a Argentina era muito chique. Sim, sim. Foi ter com blazer, gente, né? Aí Que lindo. peguei um blazer de tweed do meu irmão, lindíssimo, azul. Mas eu parecia o Judas para ser malhado, porque tão grande que era o negócio. E aí eu fiquei com $105 no bolso, Nada. que era nada. Eu falei, bom, deve dar para pagar uma comida, É o que eu né? tenho, vou com ele. E aí eu fiz algumas exigências. Eu só iria viajar se fosse num avião da Varig, Uhum. porque, Vale. porque eu confiava na Varig. Uhum. E aí eu viajei pela primeira vez no 747, foi dessa vez. Tá. Foi também meu Deus. Mas eu fui lá no último banco, né? Não dava para andar na Não, parte de não. cima. E aí cheguei lá, tinha uma pessoa me esperando que me levou para um hotel e eu Você falava espanhol? nada, Nada. nada. Tem umas coisas engraçadíssimas que a Raquel, que foi quem me recebeu, ela falava que ela era minha mãe argentina. Tá. E aí ela chamou um tradutor para poder fazer a conversa entre nós dois. Uhum. Só que o cara era mais atrapalhado do que Do não sei que- o que, ela dispensou e a gente ficou conversando e foi se entendendo. Uhum. Mas a gente falou coisas absurdas. Ela falou assim, uma vez pra mim assim, tipo, los brasileños les gusta mucho las iglesias. Eu Uhum. falei, Julio Iglesias? Não, Não gosto não, de não, iglesias. não. Ela falou, não, Julio Iglesias, iglesias, que é iglesias? Igrejas. Eu falei, igreja, sim, tem muita igreja no Brasil, é verdade. Não, fala inglês. Vai cantando. Então foi nesse pé que a gente foi conversando e foi se ajeitando. E aí uma vez ela chegou no Brasil, pegou a marginal, foi pro hotel, e aí a gente foi se encontrar. E ela falou assim, Marce, los brasileños les gusta mucho quedarem borrachos, que os brasileiros gostam muito de ficar bêbados. Sim. Aí eu falei, como assim? Não entendi. Não, porque tem esses lugares específicos para as pessoas ficarem borrachas. Eu falei, não, Raquel, não Não. existe isso. Não, lugar só pra gente ficar borracha. Eu falei, não tem isso, Raquel. Sí, yo fui pasando por la marginal y las personas borracharia, borracharia, borracharia. Na cabeça dela, era um lugar que Era a pessoa ia pra ficar bêbada. Aí a gente se divertiu muito com essas coisas esquisitas que tinham e fui aprendendo a falar o espanhol Uhum. para poder conversar com eles, porque na verdade o que a gente fez? Eu ia para lá, montava o cenário todo, eu passava o projeto por fax, porque não tinha Por internet fax. ainda, Uhum. passava o projeto por fax, eles aprovavam, eu levava o material daqui porque lá não Não tinha muito tinha. material, e aí chegava lá, fazia o trabalho e ensinava para a equipe dela como deveria ser a montagem, como deveriam ser presos os materiais, como construir. A gente fazia aquelas toalhas de papel crepom, Uhum. lembra? Lembro, Colocava lembro. várias camadas de papel Tudo crepom. é assim, né? Com babadinho. Com babadinho. E aí eu fui ensinando essas coisas para as pessoas da equipe dela durante 1 ano e meio. E aí a equipe dela começou a fazer, e aí eu fiquei mais 1 ano e meio trabalhando com Indo e eles. vindo. Foi super bacana. E depois isso foi até 95. Aí final de 96, começo de 97, não me lembro bem, ela me chamou e falou assim, olha, o pessoal tá meio perdendo a mão, tá precisando de uma renovação, você quer voltar a trabalhar com a Dá uma gente? reciclada. Eu falei, claro, com certeza. E aí eu fui para Argentina para poder ter uma reunião com ela. Ela estava voltando de Londres, de uma feira de decoração de bolos e tortas e tudo mais. E aí
eu cheguei de noite, ela também chegou de noite, a gente marcou reunião no dia seguinte. E no transporte do aeroporto de Buenos Aires para a casa dela, ela sofreu um acidente e morreu. Nossa. E aí eu acabei indo pro funeral dela, porque uma Aham. coisa horrível, assim, né? E Repentina, né? repentina, jovem, super talentosa, querida, super simpática, amada, e enfim. Então eu trabalhei muito tempo lá nesse processo. Uhum. E depois, trabalhando com algumas empresas, eles me convidavam para fazer aulas em outros países da América do Sul. Então eu fiz Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Uhum. Colômbia. Eu viajava fazendo aulas de pintura pela Curfix, por exemplo. E aí fazia o trabalho, então eu conhecia a América Latina, mas eu nunca tinha ido para fora do Brasil, para fora da América Latina. Tá. E aí só foi acontecer quando eu tinha 40 anos de idade. Eu escolhi o destino, eu escolhi quando eu ia e fiz a minha primeira viagem. Aí sim, esse foi o sonho. Tá. O resto foi tudo construção Pra para você. chegar nesse lugar, Sim. né? Então, mas eu já tinha saído do Brasil para ir para a Argentina. Realmente é outro país, mas é um país irmão, né? Muito É próximo da muito gente. próximo. A minha vontade era ir para Paris. Não era o seu sonho, né? Não, essa foi maravilhoso. Eu amei cada pedacinho dele. Uhum. Mas o sonho era conhecer Paris. E eu fui fazer isso com 40 anos de idade. Uhum. E não me arrependo nem um pouco de ter demorado para chegar lá nesse tempo. Porque você degustou, né? Cada segundo, eu dormia 2 horas, 3 horas por noite para não perder Aham. tudo que aquilo podia me oferecer. Aham. E estava absolutamente feliz. Teve um dia que nevou, eu nunca tinha visto neve na minha vida. E eu dançava no meio da rua, e todo mundo me olhando com um ódio, porque Esse escorrega, né? louco aí, Suja né? tudo. E eu me sentindo num filme musical da Broadway, assim, dançando na neve. Que máximo, que Eu acho máximo. que é isso, faz a gente você viver o sonho de uma maneira feliz, né? Uhum. Leve. Porque é pra isso que a gente tá lá, pra viver isso, Para né? viver isso, né? A vida é leve, né? A gente que É, transforma ela pesada. é, Mas é, porque assim, as coisas acontecem, coisas ruins acontecem, né? Acontecem muito. Às vezes você fica sem dinheiro, você fica sem trabalho, você não sabe, você fica perdido, exato. né? Mas se você ficar olhando para aquilo, nossa, que desgraça, Não, é aquilo que eu te falei, ficar arrastando corrente é não. uma perda de tempo enorme. E como que é ensinar fora do Brasil? Assim, é o mesmo jeito, as pessoas. Então, hoje em dia, eu tenho já uma maneira de fazer minhas aulas que eu gosto de dar risada com as pessoas, eu gosto de colocar música para as pessoas, eu gosto que Uhum, elas se divirtam fazendo aquilo, uhum. né? O primeiro curso que eu fiz foi na Argentina, lá no estúdio da Marta. E foram 2 dias de aula, eram 200 pessoas. Eles nunca imaginavam como é que era fazer um curso para 200 pessoas. Tá, foi o primeiro. Foi o primeiro que eu fiz lá em 95, se eu não me engano. Tá. E aí eu cheguei lá e assim, as argentinas, elas todas chegavam de preto. Cinza, marrom, azul Ah, marinho, tudo tá. E escuro. você colorido, E aí foi, gente, depois que a gente tá num velório, né? então esse funeral, todo mundo de preto. Aí, aí fui lá, fiz do meu jeito, comecei a conversar, coloquei música, e elas tomaram um susto, assim, né? O mesmo susto que o Brasil tomou lá no Lá no começo, começo. elas tomaram esse choque, assim, e aí no final eu coloquei uma música da Xuxa em espanhol. Tá. E aí elas todas saíram suando, morrendo de calor. Tirando os casacos. No dia seguinte, teve a segunda parte do curso. Todo mundo colorido. Que legal. Já mudou o Ninguém foi de comportamento. preto, ninguém foi de azul marinho. Era assim, do branco ao laranja, ao vermelho, azul. Virou um arco-íris aquilo. Porque elas captaram aquela energia e Uhum, se divertiram com aquilo, uhum. né? Então, eu acho que assim, para dar aula, para mim, tanto faz Onde tá? onde está, com quem está. Eu fiz um curso no Ibirapuera em 2013, se eu não me engano, que eu juntei poesia com artesanato. Então era no feriado do Corpus Christi, que caía no dia 12 de junho, 13 de junho. E 13 de junho é o aniversário do Fernando Pessoa, que é um poeta que eu Uhum, adoro. sim. E aí eu fiz um trabalho bordado com a frase mais conhecida dele, né? Tudo vale a pena ser. Se a alma E não aí é. eu não dei a continuidade, Tá. para que as pessoas pudessem dizer para elas mesmas o que O que valia a que valia a pena, pena? né? E aí eu levei uma atriz para fazer declamar poemas do Fernando Pessoa. E aí foi a primeira vez que eu usei um telão de LED. E aí colocava a imagem
a história do Fernando Pessoa, a história de Portugal, a história do artesanato, o bordado português, que tem um lenço, em Portugal, uma história do lenço português, que era uma forma da mulher paquerar o garoto. Tá. Era tipo o Tinder da antiguidade. Era o lenço. Era o lenço. Ela bordava, então ela escolhia o boy, Uhum. aí ia lá e bordava. O alvo. O alvo, bordava tudo, escrevia a mensagem, toda bordada, o que ela queria. E aí tinha aquele dia de domingo que as pessoas faziam o footing, né? Os homens andavam para um lado, as mulheres andavam para o Pro outro. outro. E aí ela vinha com lenço, passava o boy que ela tava afim, ela jogava no chão. Tá. Se ele fosse lá, pegasse pegasse. o lenço e entregasse para ela de volta, tinha dado match. Bom, ele não podia ser muito lesado, né? Se ele não percebesse. Aí não... e muitas vezes ele passava e não pegava. Uhum. E ela tinha que bordar outro lenço para outra pessoa. Coitada. Olha, coitada, que dó. O tempo para guardar um lenço. Exato, eu fico imaginando, coitado lá bordando. Não é? Não tinha, né, o fio certo na época, o Pois tecido. é. Olha que loucura. Então eu juntei essas duas informações, né? O bordado, o Fernando Pessoa, e foram 2.500 pessoas no Parque Ibirapuera fazer isso. Que eu fazia curso no Parque Ibirapuera que juntava 5.000 Um pessoas. monte. Né? E todo mundo fazia. E nesse dia aparece um grupo de 50 pessoas que eram deficientes visuais para fazer o trabalho, acompanhadas de uma pessoa que era um acompanhante que ia ajudar no Que processo. ia falar, traduzir, como fazer. Na verdade, eles meio que nem precisavam muito da ajuda, porque eu falava de uma maneira clara o que ia Eles ser feito. entendiam. E a pessoa que ajudava meio que facilitava o processo. Mas eles bordavam super bem. Ou seja, se os cegos, as pessoas deficientes visuais, conseguiam fazer aquilo, Uhum. né? Então, conseguiam entender o que eu estava falando, Qualquer um conseguiria. eu poderia fazer isso. Então, eu já fiz cursos para pessoas com diversas deficiências Uhum. e diversas línguas diferentes. E que eu acho que o barato é como você conduz a coisa, né? É a sensibilidade de entender o público. Exatamente. E esse é o segredo da vida, né? Se você quer vender alguma coisa, saiba com quem você está falando. Uhum. Se você não souber quem é o teu público, Se você não tiver aquela escuta ativa, né, e que é a compreende, percepção. que... E hoje a gente tem a rede social e você consegue entender perfeitamente quem é teu público. se Qualquer tiver rede disposto social a tem entender, ferramentas maravilhosas para Sim. você experimentar, né? vai E- experimentando, né? Exato. Vai lá, usa enquete, usa caixinha de pergunta, faz um Reels, faz um vídeo pequeno, faz carrossel, faz postagem. Vai experimentando, vai conhecendo, vai perguntando quem é essa turma. Se você não sabe isso, você deve lembrar aquelas reuniões do Tupperware? Sim, sim, que juntava, colocava um monte, daí Exato. a dona ganhava, dependendo da venda, Dependendo da né? vida, ela ganhava uma... Um pote ou 2 potes, né? Exato, né? A E garrafa aí, de suco, que era imagina, cara. era uma loucura aquilo, né? Era febre. Disputas, né? E a pessoa. Então, você não quer trabalhar com rede social? Vai um dia, pega teu produto, faz uma exposição bonita, Sim, no seu condomínio. não, na sua Não. casa. Vai lá na sua casa, chama as amigas, as primas, E faz. e vem comer um pedaço de bolo de fubá comigo. Vem tomar um café comigo. Uhum. Aí, você vai lá e mostra o teu produto. E qual é o valor de cada um deles. E vai conversando, vai dando risada, e nananã. E tem uma dica ótima também, que é a seguinte. Eu só tenho essa xícara. É o único É a última. exemplar. Alguém tem interesse? Então eu vou fechar o olho, quem pegar primeiro leva. Pronto. Pronto, você causou um tumulto, uma Aham. disputa pela única... E a pessoa nem sabia que queria, estava querendo. Né? É. Por quê? Eu posso perder e eu posso querer daqui a pouco e não vou ter. Uhum. Né? Então você reúne as pessoas e começa a entender o que elas querem. Não vendeu nada. Por que vocês não... O que não chamou a atenção? Uhum. O que vocês gostariam? Sim. Pergunte para as pessoas, ouça. Aquela que te elogiar muito, descarta. Não, vai para aquela que vai bobagem. falar, não gosto de preto, você só trouxe coisa preta. Exato. Achou o acabamento ruim, Sim. você vai querer xingar a pessoa, vai querer bater na pessoa. Não faça isso. Uhum. Né? Que hoje em dia pode dar um problema sério. Pode. Não, as pessoas... Não bata nas amiguinhas. Vai lá. Antigamente podia, hoje não. A avó de uma amiga minha fala assim, tem que bater com toalha molhada.
que... Como assim toalha? Não deixa marca. Olha, Olha que coisa a feia, gente. técnica. Ela tem técnica. Mas enfim, você vai lá e ouça o que as pessoas estão te dizendo. Uhum. Conheça teu público. Porque aí você sabe com quem está falando. E só dessa maneira você vai conseguir atingir teu objetivo real. E ouvir o público é uma constante, né? Assim, Sempre, sempre. sempre. Aí tem gente assim, por exemplo, toda sexta-feira tem um lançamento musical, né? Então tem assim, o último disco da Anitta. Uhum. Eu odeio funk, eu odeio Uhum. Anitta, acho ela vulgar. Querida, ela é a mulher brasileira, ela é a artista brasileira mais ouvida do Spotify Uhum. mundialmente. Ela tem 1 bilhão de streamings. Uhum. E você vai negar essa informação pra você? Uhum. O que essa mulher faz que faz tanto sucesso? Que roupa que ela usa? Uhum. Que cabelo que ela usa? Que unha que ela usa? Que perfume que ela usa? Por que esta mulher faz tanto sucesso? Uhum. Você vai negar isso? Você vai fingir, porque eu não gosto desse Não tipo de gosto música. dela. Mas você não gosta do sucesso? E ela faz sucesso. Então, como que você Então vai... se inspire no sucesso Né? dela. Né? É uma questão de opção. Sim. Então você vai ficar ouvindo Ângela Maria? Adoro Ângela Maria, maravilhosa. Mas ela conversava com os anos 40, 50 e 60. Que não é mais. Não é mais. Você pode pegar essa inspiração, trazer isso pra você, Moderniza, mas moderniza isso. né? Senão a gente ia estar no bate-papo da UOL até hoje. Até gente. hoje. Né? Ou no lenço bordado. Bordado, que é pior, Imagina. né? Que trabalheira. Nossa, não dá. Esse bordado não dá, não. É fundamental a atualização, a renovação. Eu acho que é isso que faz com que o nosso espírito fique jovem. E sair de onde você, assim, se você é do meio, sei lá, né? Do que faz a caneca. Não fica só no meio das pessoas que fazem caneca. Vai para quem faz o prato, para quem faz o talher, para quem faz a Exato. toalha. E pra quem não faz nada disso, mas quer deixar uma mesa bonita. Uhum. A gente tava falando do crochê. Não sei se a gente falou antes ou depois. Acho que é antes, Em sei algum lá. momento a gente falou do crochê. E aí a renovação do crochê. O crochê tinha a coisa do decoração para banheiro, para vaso sanitário, para filtro Para de filtro de água, barro, né? pro Então, botijão de gás. botijão de gás. Alguém faz isso hoje? Não faz. Não faz. Quem faz está perdendo a história. Então hoje o crochê está na roupa, está na decoração, está na bijuteria, o crochê está em vários lugares. E não tá vivendo a história, né? Você Porque ele tá se parado. renovou. Sim. Ele se renovou, ele teve uma excelente divulgação. Teve uma pessoa que eu admiro muito, que é o Júnior da Círculo, que foi a primeira pessoa que pegou o tricô e o crochê e trouxe para a passarela de moda no São Paulo Fashion Week de 15 anos atrás. Sim, visionário. Visionário total. Ele faz o trabalho artesanal ser reconhecido e valorizado pelo trabalho artesanal. E aí ele colocou onde? No foco, onde a luz bate. Uhum. Não colocou escondido, né? Então hoje o crochê Não tá teve super... vergonha. Não teve vergonha. Eu tenho uma coisa que eu adoro, são alguns suplás de crochê, que eu acho lindíssimos. Uhum. E eu não uso o suplá de crochê com o prato em cima. Eu coloco um suplá de MDF em cima para não estragar o meu suplá de crochê. Porque é lindo. Eu acho lindo demais. Então eu acho que assim, a decoração ganha muito. E se você se renova, e eu tô falando isso em qualquer técnica Qualquer técnica. mundial, Sim. né? Você faz roupa, renove a sua roupa. Você faz música, renove a sua Renova música. a música. Tudo. Você faz podcast, renove o seu podcast. Sim. Porque é importante que as pessoas vejam que aquilo está em movimento. Tá em crescimento, datado. né? Não tá, Exatamente. né? Ele não tem fim. Não tem Então, fim. assim, mas você tem que parar e pensar, né? Que acho que foi o que você fez muitas vezes. Você, bom, eu tô seguindo por aqui, deixa eu parar, respirar e ver para onde que eu Exato. vou. Não, no meio da pandemia. Uhum. Muita gente falou sobre renovação, revitalização, reinvenção. E, na verdade, quando chegou na pandemia, eu não podia ter uma equipe de produção para gravar meus vídeos. Tava sozinho em Eu estava casa? sozinho em casa, eu estava solteiro. Então, eu morava sozinho. Então, eu tive que fazer tudo, tirar leite de pedra. Eu tinha durante o ano de 2020, eu tinha 50 eventos agendados. Obviamente, todos foram Todos cancelados pararam. porque eles eram presenciais. Uhum. Mas eu tinha uma empresa como a Deller, por exemplo, que tinha o Carlos, que é um cara incrível, que ele falou, não vou cancelar o seu contrato, Uhum. porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar para Vai voltar. demorar. E aí passou um mês, passaram 2 meses, passaram 3 meses e não Nada. voltava. E aí eu comecei, no segundo mês, comecei a me sentir muito incomodado
de que eu estava recebendo sem fazer o trabalho. Uhum. Aí eu liguei para ele e falei assim, eu posso criar um projeto paralelo para a gente poder fazer? E aí comecei a fazer umas lives com a Deller, entrevistando pessoas. Não Tá. tinha ainda isso, assim, as pessoas não faziam isso. Não. E eu comecei a fazer várias entrevistas com várias pessoas de diversas áreas no perfil da Deller. Uhum. Então eu entrevistei a Olga Bongiovanni, o Edson Cordeiro, que é um cantor brasileiro Sim, maravilhoso, máximo. que morava na Alemanha, agora está morando no Brasil. Eu não sei se ele está na Alemanha ou no Brasil. Conversei com um astrólogo, conversei com cozinheiras, conversei com artesãs. As mais diversas pessoas. Um leque de pessoas. Fazia duas lives por semana, Uhum. entrevistando das pessoas mais diversas, drag queen, Todo de mundo. tudo, de tudo. E foi um sucesso. Aí comecei a fazer o evento que a gente fazia presencial, como ele não poderia acontecer tão cedo, a gente começou a fazer virtual esse evento. E aí comecei a aprender a editar vídeo. Aí Uhum. fiz uma faculdade de locução, de oratória. E, gente, eu tô sozinho, eu preciso Se fazer alguma coisa, renovou. né? Renovei, construí um móvel dentro de casa, porque não tinha, Não tinha não tinha, como. não tinha o que fazer, tinha tempo livre. Vou construir um móvel. Tem nada pra Aprendi a fazer. cozinhar, aprendi a fazer bolo. Eu fui aprendendo a fazer coisas, né? Aham. Porque eu precisava ocupar meu tempo de uma maneira Útil. útil para mim. Quer dizer, eu precisava ocupar meu tempo. Eu poderia ocupar de uma maneira idiota ou de alguma maneira que fosse útil e divertida para mim. Sim. E assim foi. Então eu acho que é assim, a atitude, ela é talvez a primeira, a pedra fundamental de qualquer coisa. Se você não tomar uma atitude, você não mata a Você. sua fome, você não vai no Não, cinema, você não faz você não nada. constrói uma Você vida. vegeta, Exatamente. né? Então é fé e atitude. A fé em você mesmo, de que você consegue fazer aquilo, Uhum. e a atitude, que é a ação real, né? É fé e ação. Hoje, se você pudesse olhar para o Dargan de 20, 30 anos atrás, o que que você falaria para ele? Cuida melhor do seu cabelo. Esperava isso. Passa filtro solar. O solar cuida do cabelo. Cuida do cabelo. É ótimo. Isso vai custar caro, mas Isso... Não, vai que patrocina um shampoo, alguma não coisa, adianta. né? Não. Eu acho que. O que acontece? Na verdade, eu acho que profissionalmente, a única coisa que eu falaria real, assim, tipo, não perca tempo. Não bobeia. Uhum. Isso que eu tô falando hoje. Tenha fé em você, porque muitas vezes eu duvidei dessa capacidade. Uhum. Que eu acho que é natural que É isso tenha natural. acontecido, né? Mas, felizmente, quando eu tinha 20 anos de idade, 30 anos de idade, não tinha coach, não tinha mentor, Não não tinha. tinha palestrante, não tinha nada disso. Porque se tivesse, talvez eu tivesse seguido um caminho diferente, Uhum. né? Talvez eu tivesse sido influenciado por essas informações. Mas você gosta do caminho que você percorreu? Eu amo, eu acho maravilhoso. Eu também acho. Eu acho uma história Sua linda. história é linda. E uma história que, assim, sem modéstia nenhuma, não foi assim, tipo, ninguém abriu a porta para que eu fizesse aquilo. Na verdade, eu fui lá e construí a porta, Uhum. porque não havia nem porta para ser aberta. Uhum. Então, eu fui o primeiro homem a fazer o programa de televisão no Brasil ensinando a fazer artesanato. Não Aquele homem existia. que não podia nem entrar na aula de Que bordado. não podia nem entrar na aula de bordado. O primeiro grande evento de artesanato no Brasil, talvez na América do Sul, tenha sido o meu curso no Parque Ibirapuera em 92, que foram 5.000 pessoas a Que aprender a lindo. fazer gnomos. Tá. Porque todo mundo falava de artesanato na época, em 92, falava de bordado, de crochê, de tricô, Uhum. ponto cruz, não era nem bordado livre, era Ponto cruz com avesso perfeito. com avesso perfeito. Era um sofrimento esse avesso perfeito, Sim. né? E o tricô e o crochê, e quem fazia esse artesanato? As velhinhas, Uhum. né? As senhorinhas. As senhorinhas, era isso que faziam. Esse era o conceito que as pessoas tinham no artesanato. Uhum. E aí, quando eu consegui o espaço no Parque Ibirapuera, eu consegui por quê? Porque a prefeitura de São Paulo era preconceituosa e achava que um curso um curso de artesanato na Marquise ia ser umas 20 senhorinhas tomando um café, Uhum. fazendo um piquenique. Nada, E ia eles ser nada. subvalorizaram essa história. Sim. Ah, pode fazer. Vai lá, Vai bobo. lá. Ah, que fofo, gente. E aí eu resolvi fazer assim, o que as pessoas querem aprender? Eu tinha 25 anos de idade, 26 anos. Qual era o grande hit da temporada?
em 1992? Os Os gnomos. gnomos. Além da lenda. A lenda nem era famosa ainda. Uhum. Mas os gnomos estavam com tudo. O pessoal colocava maçã pro gnomo, Era, que não era, estragava, era. né? E aí eu falei, vou fazer um curso de gnomos. E aí eu divulguei isso. Aí liguei pra Veja São Paulo, que era o equivalente hoje ao Hugo Gloss publicar alguma coisa. Uhum. Era uma revista que tinha 1 milhão de exemplares por semana. Então você sair na Veja São Paulo era uma visibilidade absurda. E liguei pra lá, falei com um jornalista chamado Vanderlei Sanches, nunca vou esquecer o nome dele. E aí expliquei, ele ria no telefone, que era telefone fixo, Achando uma né? bobeira. Aí ele falou assim, curso de gnomo, você jura? Sim. E como que é esse curso? Aham, Ele meio se divertindo comigo. aham. E aí eu contei. Quantas pessoas você vai juntar no Ibirapuera? Eu espero 2.000. 2.000 pessoas! Ah, Ainda que bem. fofo, gente. Quantos anos você tem? Ah, que bonitinho. E Nossa. você então quer juntar 2.000 pessoas? Falei, quero. E o que tem de especial esses gnomos? Ah, eu fiz um gnomo para cada signo. A gente vai fazer o gnomo do amor. Tá. Ah, do amor. E eu realmente não vi nenhum tipo de maldade da parte dele. Tá. Eu vi ele, assim, se divertindo comigo. Aham. Assim, leve, gostoso. Uhum. E aí ele falou, tá bom, eu vou mandar um fotógrafo fazer uma foto sua. Ok. Aí, você deve lembrar umas apareceu no Garota do Momento, outro dia, essa cadeirinha, fiquei louco. Que era ela fazia um X assim, aí você fechava, ela ficava assim. Sei, sei. E ela toda Aham, ripada, e elas aham. encaixavam assim. Apareceu na novela Garota do Momento. Falei, gente, tinha essa cadeirinha! E aí o cara chegou, eu morava num apartamento pequeno, o meu sofá era um colchão, que eu punha um tecido preto em volta. Uhum. E aí abri a cadeirinha, coloquei um pedaço de madeira em cima e os 12 gnomos Do Zodíaco ali. ali, um do lado do outro, e aí tirei a foto assim, olhando pra eles. E o cara me deu meia página da Veja São Paulo falando sobre isso. Nossa. Saiu na Veja São Paulo, 2 dias depois, o pessoal da Folha de São Paulo me liga. É porque eles queriam a mesma matéria. Porque todo mundo se pautava em 3 coisas na época. O Jornal da Globo, Bom Uhum. Dia São Paulo, o SP1, SP2, o Jornal Hoje, a Folha de São Paulo e a Revista E a Veja. Veja. Eram os 3, Pilares dali, era a da base da comunicação. divulgação, né? O que pautava todo o resto. E aí, apareci na Folha de São Paulo 2 dias depois e depois do Bom Dia São Paulo. Aí a gente esperava 2.000 pessoas, foram 5.000 pessoas. Nossa. E aí eu não tinha Você não tinha material, espaço. material, tinha, a gente dividiu, né? A Beth Monta, você conhece a Beth Monta? Sim. Uma ótima, ela e a Faiga para conversar aqui com Sim. você, maravilhosas. E a Beth Monta trabalhava com a Rita Paiva na Manequim. Uhum. E fazia alguns trabalhos para Gato Preto. E a Gato Preto estava patrocinando. Tá. Na época, cada empresa foi Gato Preto, Santa Fé, Corrente e Pulvitec. Cada empresa me deu $1.500 para fazer esse trabalho. $1.500, na época, era tipo... Não era dinheiro de pinga, mas também Mas não era muito. não era muito. E eu com $6.000 ou R$ 6.000, cruzados, cruzeiros, pitomba, O sei que lá, tinha na época? qualquer Né? a moeda da época que eu já não lembro mais, eu montei essa estrutura para fazer isso. Só que quando vieram 5.000 pessoas, como é que vai falar com esse povo? Uhum. Eu não tinha microfone. Aí o Aníbal, meu amigo de infância, falou: na escola da minha mãe tem um equipamento de som. Eu vou pegar de Ele lá. pegou a Elba dele e foi até a Vila Prudente pegar o equipamento de som da escola. Uhum. E aí eu e o Norton, meu amigo, fomos com o Fusca vermelho dele, os carros são importantíssimos. Sim, tô vendo. Fomos A Elba, até o Fusca. meu apartamento para pegar a mesa do meu ateliê, que era uma porta, Uhum. com 4 pés da Tokstok. E a gente montou isso no meio do Parque Ibirapuera, essa mesa, que virou meu palco, e o microfone virou do som do Aníbal. E aí eu falei com 5.000 pessoas. Ali no meio. E tava um vento, foi dia 16 e 17 de agosto de 1992. Um vento gelado. Uhum. E aquele povo tudo sentado no chão, porque não tinha Não cadeira tinha para todo como. mundo. A prefeitura não deixou entrar as mesas e cadeiras. Ah, sacanagem. Pois é. Pois é. Aí o que aconteceu? O pessoal sentou no chão. Uhum. E aí eu peguei isso, a primeira coisa que eu falei, nunca me esqueço.
Queria pedir desculpas vocês não terem onde sentar. Infelizmente, não conseguimos cadeiras para todas as pessoas, mas é importante que tem material para todo Para mundo. todo mundo. Queria também pedir desculpas pelo desconforto, né? De ter que dividir o material, porque afinal de contas, a gente teve que multiplicar esse material. Com relação ao vento, eu não posso Não fazer tem o que nada, porque fazer. aquela Marquise de Ibirapuera é É aberta. aberta. Mas como diz Fernando Pessoa, só para sentir o vento já vale a pena ter nascido. E as pessoas aplaudiram. Que lindo. E na hora eu falei assim, fui aceito. Sabe assim? Alívio. Eu senti assim, essas pessoas estão me ouvindo. Uhum. E aí a gente trabalhou o sábado inteiro, das 2 às 6 da tarde. E voltamos no domingo para fazer a segunda parte, que a pessoa era bem doida e dividia em duas Tem partes. 2 partes. E aí voltamos no domingo, Aqueles das 5 mil 10 povo, foi? às 2 da tarde. Nossa. Aí chegou, eu olhei pra minha mãe e falei, não vai vir ninguém. Eu não voltaria. Frio, sem lugar para Sentado sentar, no chão gelado. material multiplicado em milhares. Eu não voltaria. Ela falou, não, algumas vão voltar. De repente, da 9h10, 9h15, a gente começa a ver as formiguinhas chegando. Chegando. Lotando. Foi chegando gente com cadeira de praia, com almofada, com tapete, com Se cesta de organizaram. piquenique. Menina, é inesquecível aquela sensação Uhum. de ver as pessoas retornando para algo que você plantou. Sim. E felizes, E né? felizes. Eu consegui recuperar vídeos de VHS desse evento. Teve um ônibus que veio de Salesópolis Nossa. no sábado e voltou no domingo. Voltou no domingo. E eu falei assim, gente, uma excursão para me ver. Né? Fazer de novo. Não era eu, era o Gnomo. Então, ali, em 1992, existe um movimento em que as empresas que também falam assim, vamos dar 1.500 Sim, que não acreditavam. vamos deixar o menino se divertir, tadinho, tão gente boa, tão querido que ele é, né? É. Vamos deixar ele brincar. E aí, nesse evento, foi a primeira vez que eu falei no microfone, foi a primeira vez que eu fiz uma ginástica, porque colocava música e fazia as pessoas dançarem antes. Porque era uma maneira, eu falava que era para aquecer as mãos. Na verdade, era uma maneira de unificar a energia, para todo mundo estar na mesma energia. E aí aquilo funcionou maravilhosamente bem. E até hoje eu uso música, não só eu, mas um monte de gente. Um monte de gente, música, né? sim. E a gente funcionou perfeitamente ali. Então eu tenho uma história aqui que conta o progresso do artesanato no Brasil. Sim. Né? Porque a gente não tinha mercado, a gente não tinha conhecimento de Você público. foi construindo. E isso ajudou muito. A Mega Artesanal só existe hoje porque houve esse evento em 92. Né? Que depois houve a Hobby Art, depois teve a Artesanal, depois teve a Mega Artesanal. Então houve um crescimento da evolução das pessoas de olhar para o artesanato como algo profissional e algo viável. Rentável. Né? Mas alguém precisou ir lá Começar. dar a cara para bater. Esse cara fui eu. Sim. Eu tenho essa consciência, eu não tenho essa, tipo, imagina, gente. Não. Não. Eu sei que eu sei qual foi o Eu caminho acho que eu que tem fiz. que honrar aquilo que foi construído. Exato. Então é muito legal saber que eu fiz isso e que isso continua dando frutos até hoje. Né? Então é muito divertido. Eu fico feliz com essa história, sabe? É uma história, assim, linda de ouvir. Obrigada por compartilhar. E pra gente finalizar, né? Que recado você daria, ou que você vai dar, pra pessoa que tá começando nesse mundo de criatividade, né? Que tá te ouvindo. Que recado que você falaria, que você daria? Bom, primeiro, acredita, né, gente? Acredita que é capaz. Né? É muito importante que você acredite que você pode fazer aquilo. Estude, se informe, tente. A gente erra muito na composição de qualquer coisa que seja. Mas a gente erra para poder melhorar. Mas quando a gente acerta, a gente arrasa. Porque a gente errou e viu que era erro. Não insistiu no erro. Não tentou falar que aquilo que está mal acabado está pronto. Tenha esse olhar crítico para você antes que as pessoas tenham. Né? Então, quer começar? Primeiro, comece com alguma coisa que você sabe. Então, você faz biscuit e eu não faço biscuit. Por que eu vou me meter a fazer biscuit? Vai aonde você tem certeza que vai ficar bom, onde você tem segurança do resultado. É muito importante. Então, o primeiro passo é com aquilo que você sabe fazer. Depois você vai agregando novas informações, trazendo novos valores para você.
E principalmente, aqui acho que é o segundo passo, tenha uma identidade. Sabe? Você fazer um trabalho que o outro faz, você tá, tipo, capturando a alma dele. Use a sua, que é linda, né? Use a sua identidade ali, para que as pessoas olhem para o teu produto e reconheçam você nele. É tão importante isso. Outra coisa, vou falar mais, peraí. Aí, ó. Rede social. Usa teu nome. Né? Usa teu nome. A única coisa que a gente tem quando a gente nasce, que é nosso, é o É o nosso nome. nome. E a última coisa que a gente vai ter na certidão de óbito é o nosso É o nome. nome. O resto é tudo firula. É tudo perfumaria. Uhum. Então mantenha seu nome, goste do seu nome. Use seu nome como a sua referência. Então você faz um trabalho artesanal, que é humanizado, que é para pessoa, que gosta de gente. Ateliê Chuchuchu. Não. Quem é Chuchuchu? Não é ninguém. CNPJ acaba, gente. O teu nome fica para sempre, Fica para sempre. CPF fica para sempre. não é? Não é?